Fala galera, professor Paulo Renato aqui com mais esse tópico para simplificar para você. Hoje, dentro de associação de capacitores, nós começamos falando de associação em série. Bom, então nós temos o nosso circuito aqui, onde eu tenho o gerador, lembra? A barra maior é o polo positivo e a barra menor é o polo negativo. Bom, esse gerador tem nos seus terminais uma DDP, que eu vou chamar de DDP total. Tá? Reparem que esse gerador está associado em série com esses três capacitores aqui. Eu vou dizer que esse capacitor 1 aqui tem uma capacitância representada pela letra C, capacitância 1. O 2 vai ter a capacitância 2 e o 3 vai ter a capacitância 3. Estou colocando aqui, tá? Bom, nós vimos também que em capacitores nós não trabalhamos com corrente, mas sim com cargas, né? Porque trabalhamos em função da concentração de cargas. Então eu vou dizer que sai aqui uma determinada quantidade de carga desse polo positivo. Essa quantidade de carga eu vou representar até em forma numeral, né? Para você entender bem. Como assim, professor? Eu vou dizer que se concentram 4 cargas positivas desse lado aqui, dessa barra, né? Bom, essas 4 cargas positivas que se concentram nessa placa desse lado aqui do capacitor vão atrair 4 cargas negativas do lado contrário, na placa que está oposta a ela, lembra? Por quê? Porque o positivo vai atrair o negativo. Então, reparem que a quantidade de carga que eu vou ter aqui, positiva, né, vai ser a mesma quantidade de carga que eu vou ter do lado de cá, só que negativa. Aí, reparem também que, pelo fato de eu ter uma concentração de carga negativa desse lado, eu vou ter uma concentração de cargas positivas desse lado. Primeiro, porque as positivas vão repelir as positivas para cá e atrair as negativas para cá. Segundo, que por eu ter 4 cargas negativas concentradas nesse ponto, eu tenho naturalmente 4 cargas positivas carentes daquelas cargas negativas. Então eu vou ter uma concentração aqui, de 4 cargas positivas também. Mas peraí, se eu tenho uma concentração de 4 cargas positivas, que seriam, vamos dizer, os pares dessas negativas aqui, né, que se separaram, se eu tenho, então, essa concentração de 4 cargas positivas, naturalmente, essas 4 cargas positivas vão atrair uma concentração também de 4 cargas negativas desse lado aqui, Estou entendendo, professor. Então, naturalmente, ficaram 4 cargas positivas desse lado aqui, carentes das cargas negativas. Exato, aluno. E aí, naturalmente, como essa placa está concentrada ou está conectada ao polo negativo do gerador, ela vai atrair 4 cargas negativas para esse lado aqui. Ou seja, reparem aqui, que a carga concentrada lá no capacitor 1, olha lá, a carga concentrada lá no capacitor 1 vai ser igual à carga concentrada no capacitor 2, que vai ser igual à carga concentrada no capacitor 3. Que no final de contas vai ser a carga total que saiu aqui, que vai ser igual à carga total que saiu do gerador. Ah, professor. Pois é. Sabe o que é isso aqui, aluno? Isso aqui é aquele tal de série mesmo I que nós vimos lá em resistor. Tá lembrado disso? Pois é. O funcionamento é muito semelhante, só que nós não estamos trabalhando com corrente, e sim com carga, né? Lembrando que corrente é um fluxo de carga. Então, o primeiro conceito, uma associação em série, na verdade se mantém, só mudei a grandeza a qual eu estou trabalhando. No entanto, cada capacitor está submetido a uma determinada DDP. Esse cara aqui é o DDP1, esse cara aqui é DDP2 e esse cara é DDP3, né? Mas nós sabemos que a DDP total de um circuito, quando associado em série, nada mais é do que a soma. Ou seja, o 1 mais o 2 mais o 3. E é mesmo, professor, eu lembro disso. Pois é. Cabe a gente lembrar neste momento, aqui pensa comigo, vem cá, lembra que neste momento que a capacitância é dado como a quantidade de carga que concentra, né, de acordo com a DDP que ele está submetido. Logo, se eu passar o U para cá e passar a capacitância para cá, olha como é que eu fico. Eu fico que a DDP que ele está submetido vai ser a carga que ele concentrou dividido pela capacitância. Pois é, e eu vou fazer isso aqui para cada capacitor. Como assim? Assim, esse U total, eu vou dizer que vai ser a carga total, aqui, a carga total, dividido
pela capacitância total. O que seria a capacitância total aqui do circuito, galera? Seria a capacitância equivalente. Está aqui, ó. Ah, sim, professor. Assim também como o U1. O U1 seria a carga concentrada em 1 dividido pela capacitância do capacitor 1. Mas, opa, professor, então dá para fazer a carga 2 dividido pela capacitância de 2? Pode, exatamente isso. Da mesma forma com a 3, seria a carga concentrada no capacitor 3 dividido pela capacitância em 3. No entanto, nós acabamos de ver que aqui, ó, numa associação em série, as cargas são as mesmas. Logo, a carga total é igual a 1, que é igual a 2, que é igual a 3. Então, eu posso cortar, porque eu colocaria essa carga aqui em evidência e passaria dividindo. Dessa forma, eu fico que a capacitância equivalente, então, na verdade, o inverso da capacitância equivalente, lembra? Tiro todos os capacitores e coloco um só com valor que equivale ao circuito, então vai ser a capacitância. O inverso da capacitância equivalente vai ser igual ao inverso da capacitância 1, mais o inverso da capacitância 2, mais o inverso da capacitância 3 e assim sucessivamente. Quantos eu tiver, né? Pois é, olha aqui que interessante. A capacitância equivalente, né, que eu calculo aqui numa associação em série de um circuito, é muito parecido com o que eu fazia para calcular resistência equivalente lá numa associação em paralelo de resistores. Pois é, galera, na verdade o que eu faria lá na associação em paralelo de resistores, eu faço aqui na associação em série de capacitores. E aí é claro, tá, galera? Olha aqui, ó, bota aí como observação também que, cara, se eu tiver apenas 2 capacitores, então aqui, ó, para 2 capacitores, tá? Em série, eu posso muito bem fazer aquilo que a gente fazia, o produto pela soma, a gente já fazia, então seria C1 vezes C2 sobre C1 mais C2, sem problema algum aqui, ó. Posso fazer de forma direta, tá? Uma outra observação que eu posso ter aí também, ó, coloca aqui uma observação 2, é aquela situação em que eu tenho N capacitores, só que todos eles iguais, né? Caso as capacitâncias fossem iguais. E aí, como é que eu faço isso? Ora, da mesma forma que eu fazia com resistores em paralelo. Eu faria assim, ó, a capacitância equivalente seria igual ao valor de uma das capacitâncias, porque vão ser todas iguais mesmo, né? Tudo isso dividido por N. Tá aqui, ó. Olha que lindo. Caraca, professor, que simples. É muito igual. De fato, galera, as capacitâncias equivalentes aqui na associação em série de capacitores vai ser igual à resistência equivalente de resistores em paralelo. A maneira, né, a equação que eu estou falando, vai ser igual. Beleza? Tranquilo? Bom, espero ter simplificado mais esse tópico para você. A gente se vê no próximo tópico.